E eu quero que você abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, verso 13. Novo Testamento. Gálatas 5, verso 13. Queremos agradecer aos visitantes que vieram essa noite, estar conosco, que Deus abençoe e voltem sempre, que na medida do possível se sinta acolhido pela igreja, porque nós não podemos mais nem fazer como antes, né? Abraçar e estar mais junto, mas se sinta acolhido por essa igreja. Gálatas 5:13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, e servi-vos uns aos outros com amor, ou em amor. Como foi cantada essa linda canção, se não tiver amor, né? Se eu não estender a mão para o meu irmão, né? Como é que posso dizer que Deus está aqui? Vamos orar, pedir para Deus falar conosco. Espírito Santo, nos ajude a viver o amor de Deus e a vivermos uma vida liberta para te servir melhor e servir nossos irmãos. Fala com o teu povo e traz um poder extraordinário nessa palavra para todos nós e para aqueles que estão com o coração aberto para te ouvir. Amém. Livres. Paulo está falando de liberdade quando ele escreve: irmãos, nós fomos chamados para a liberdade. Está falando de pessoas livres, livres para viver uma vida. O título da nossa mensagem de hoje é Livres para Viver. Liberdade para a vida. Paulo fala de uma liberdade que me conduz a uma vida e não a um aprisionamento. Claro que toda liberdade ela tem que ser gerenciada com responsabilidade. Toda liberdade ela é boa, mas ela é também perigosa. Tem que haver responsabilidade, por isso que ele diz: cuidado com a liberdade, senão vocês vão se meter em encrenca. Se vocês derem lugar à carne, a liberdade de vocês pode se tornar uma tragédia. Mas a liberdade é boa, é uma conquista de Deus que nos é dado gratuitamente, livres para viver. Eu quero também trazer mais base bíblica para o tema da noite, em 2 Coríntios 3:17. Por favor, abra sua Bíblia. A liberdade é um dom conquistado por Deus e nos dado na cruz do Calvário. Agora, ela exige de nós responsabilidade. Quando você, pela primeira vez, deixa seu filho ir sozinho para a escola, ele está indo na liberdade, mas ele tem que ter muito cuidado e responsabilidade. Primeiro emprego, a primeira viagem do seu filho ou da sua filha, é uma liberdade que ele tem, mas tem que ter muita responsabilidade. Mas essa liberdade é um dom, foi dado a todos nós. O Evangelho não é cadeia, não é aprisionamento. O Evangelho traz liberdade ao indivíduo, liberdade de consciência. Agora, cada indivíduo tem que aprender a usar a liberdade com responsabilidade. 2 Coríntios 3:17 diz: ora, Deus é Espírito, o Senhor é Espírito. E onde o Espírito de Deus opera, aí há liberdade. Entenda que o nosso Deus nos traz liberdade. Onde Ele está agindo, vidas são libertas. Corações se tornam livres.
As consciências passam a tomar decisões em Deus. Onde o Espírito de Deus habita, a liberdade. As cadeias, as correntes são quebradas. Pois Jesus Cristo veio ao mundo para desfazer e para destruir as armas do diabo, para desfazer com as suas obras. E o diabo tem aprisionado os indivíduos a cadeias mentais, emocionais e espirituais. Mas Jesus vem para nos trazer liberdade, pois onde Ele está operando, aí há liberdade, há poder de libertação. O Espírito de Deus nos dá a liberdade para vivermos uma vida. Fomos chamados para uma vida livre, liberta, para a liberdade, sem nenhuma cadeia e sem nenhum aprisionamento. Agora vamos lá, Romanos 8, verso 2. Romanos 8, verso 2. Quero que você abra sua Bíblia e faça o acompanhamento da leitura. Romanos 8, 2. Ajuda-me, Espírito Santo, a pregar essa mensagem. Fala, Senhor. Alcance as mentes e corações agora. Eu não posso pregar essa mensagem, mas o Senhor pode me usar e falar aos corações. Ajuda, Senhor. Romanos 8, 2 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Novamente, esse texto está falando de libertação e de uma vida livre por Cristo, livre das cadeias do pecado e da morte. Então o Evangelho, a mensagem de Cristo, onde o Espírito do Evangelho está em operação, a liberdade, a libertação. A liberdade, ela proporciona o caminho para a vida. Ninguém pode desenvolver uma vida aprisionado a alguma coisa. Como alguém pode ter um futuro, um exemplo social, aprisionado a um vício ou até mesmo pagando uma sentença num presídio? As pessoas pensam que depois de saírem da cadeia ou do seu aprisionamento, elas dizem: depois que eu sair daqui, eu quero recomeçar a vida, porque dentro de um presídio a ideia é sobreviver. Então, da mesma forma, nós não podemos desenvolver uma vida se estivermos dentro de uma prisão. A vida só será plena se eu viver de forma livre, liberto, vivendo a liberdade que o Evangelho me proporciona e que me propõe. Liberdade produz vida, e a vida só pode se desenvolver se eu for um ser livre, liberto, e o Evangelho me propõe essa liberdade. Liberdade para viver, precisamos ser libertos para desenvolvermos uma vida plena. Precisamos sermos livres e libertos de toda prisão para vivermos uma vida plena. Ora, se o Evangelho nos dá essa liberdade, por que é que tem tanta gente dentro da igreja evangélica ou dentro de um meio cristão vivendo uma vida aprisionada, presa, sem se desenvolver? É uma pergunta que se deve se fazer para você mesmo. Será que você está desenvolvendo todo o teu potencial?
Será que algo não está lhe prendendo, lhe segurando? Será que não há uma corrente, uma bola de ferro em seu calcanhar, lhe impedindo de ir mais além? Foi para a liberdade que Cristo te chamou. Você está vivendo essa liberdade em Cristo e no poder do Espírito Santo? Vamos falar de uma analogia. Um pássaro. Pense num pássaro agora. No pássaro que você gosta. Ele tem um corpo preparado para voar. Até os ossos de uma ave é diferenciado. É bem fininho e é quase que... não pesa. É uma estrutura fascinante. E tudo que existe num pássaro, como estrutura física, é um projeto para que ele voe, que ele aproveite a força do vento e alce voo. Então o pássaro foi criado por Deus para ir além dos horizontes da nossa cabeça e da nossa vista. Ele voa, bate as asinhas e voa. Mas quando você chega num local, no pet shop, por exemplo, ou na casa de alguém, e você encontra um pássaro preso numa gaiola. Então o pássaro está preso numa gaiola. Agora pense nesse pássaro e veja a gaiola. Qual é o potencial desse pássaro? Voar. Mas por que ele não pode voar? Porque ele está aprisionado, a gaiola impede dele voar. O potencial dele é o voo, mas a gaiola o traz limites, o limita a ficar preso num puleiro. No máximo que ele faz é procurar uma parte da outra da gaiola, beber água e comer o xerém. Mas ele está limitado pelo ambiente onde ele foi submetido. Ele não pode desenvolver seu potencial porque ele está dentro da gaiola. Agora eu quero que você, por um espaço de tempo, pense sobre isso. Eu queria fazer um exercício psicológico. Feche seus olhos agora, imagine um pássaro dentro de uma gaiola. É uma questão só para você imaginar, para você chegar aqui na mensagem, porque Deus quer falar com você. Deixe as distrações de lado, pense você agora como um pássaro, ou olhe para imagine um pássaro dentro de uma gaiola. Por um segundo. Agora imagine que esse pássaro está se debatendo contra a gaiola. Mas ele está se debatendo no primeiro dia, no segundo dia, mas passou-se semanas, meses, e agora tem um ano, e ele não se debate mais. Agora imagine ele parado no puleiro, e o único voo que ele dá é do puleiro para o recipiente, onde tem água e a ração. Agora ele está bebendo água, ele come a ração, agora ele pula para o puleiro e espera o próximo círculo de alimentação. Abra seus olhos agora. Esse pássaro não foi criado para uma gaiola, mas ele está limitado agora a esse círculo de só comer, beber e subir no puleiro. Então o que está limitando esse pássaro a desenvolver o seu potencial? A sua prisão. Portanto, ninguém pode desenvolver o seu potencial se estiver preso dentro de uma gaiola existencial. Você pode ter dons, talentos, habilidades, mas se você estiver sob aprisionamento, você nunca vai desenvolver o seu potencial. Eu vou falar de 3 tipos de prisões. Eu não vou falar por menor de cada um, porque nem quero gastar tempo com isso. E eu acho que a
a ideia da mensagem de hoje, a nossa ideia hoje aqui, não é nos aprofundar no quesito prisão, mas trazer uma palavra profética sobre libertação. Mas é preciso dizer que tem que haver em nós um desejo de quebrar essa gaiola, de olhar para a nossa natureza e olhar, eu tenho penas, eu fui projetado para voo, e não para viver numa gaiola aprisionado e não desenvolvendo meu potencial. A ideia do Espírito Santo nessa palavra é instigar você a clamar por liberdade, a romper os grilhões que lhe prendem, e se fazer sempre a pergunta: meu Deus, será que eu estou desenvolvendo o meu potencial? Eu nasci para quê? Qual o meu propósito de vida? E por que eu não estou desenvolvendo o meu propósito de vida? E não pense que Deus não está falando com você, preste atenção. É com você que Deus está falando. Três tipos de prisão. Uma pessoa pode ter uma dessas prisões, ou pode sofrer dessas três prisões. A primeira prisão é a espiritual. Aprisionados espiritualmente são aquelas pessoas que não conseguem viver uma vida em Deus. Elas amam a Deus, ou não vamos dizer para amar a Deus a gente desenvolve, mas vamos dizer, ela tem uma afeição por Deus, ela crê em Deus, ela tem uma crença que Deus existe. No entanto, ela não consegue viver uma vida na sua presença, e nem consegue viver uma vida de obediência, nem consegue cumprir com o propósito que Deus estabeleceu para ela. Ela até tem desejo, vontade, mas ela vacila no processo, ela não permanece, porque ela está aprisionada espiritualmente, está impedido ou impedida de desenvolver a sua espiritualidade. Há pessoas que estão aprisionadas espiritualmente e há pessoas que estão possessas espiritualmente. Aí já é outro extremo da prisão espiritual. Tem pessoas que você lê o evangelho para elas, explica tudo direitinho, mas elas não entendem, elas não conseguem desenvolver a sua fé. Elas sabem do poder da oração, elas sabem do poder da intercessão, elas sabem do poder da palavra, mas elas estão presas, elas não conseguem viver a liberdade, porque estão aprisionadas espiritualmente. Você já tentou ajudar uma pessoa que ela sabe de tudo, mas ela não consegue desenvolver a vida espiritual? Já teve experiência de ajudar, de falar? Por que então essas pessoas não crescem, não desenvolvem? Porque elas estão numa gaiola espiritual, presas. O outro tipo de prisão é a prisão emocional. E aí eu posso dizer que todo mundo nessa sala tem um tipo de prisão emocional. Todo mundo aqui já pensou em desistir, todo mundo aqui já derramou lágrimas, já se angustiou, já entrou ou numa depressão ou numa semidepressão. Esse é o aprisionamento mais comum. Todo mundo aqui já tem um nível de ansiedade, prisão emocional. E se eu não resolver essa crise do meu aprisionamento emocional, como eu vou ter equilíbrio para desenvolver a minha vida social? Então é um tipo de prisão. E também existe a prisão social e cultural. Tem pessoas que estão presas à cultura e o estilo de vida que receberam. Você entra em algumas comunidades, e até aqui no Brasil, essa cultura brasileira de sempre dar um jeitinho, de sempre fazer as coisas erradas escondido, ainda que não seja um grande crime, vamos fazer. Então é um aprisionamento. A política brasileira, ela funciona no partidarismo e também na compra do voto, e não pense que é só o político que está errado, também a maioria, uma boa parte dos cidadãos se vendem.
Então isso é uma prisão social. A desvalorização da cultura, do estudo, do questionamento. Como é que uma nação vai se desenvolver, um povo se desenvolve, se socialmente nós estamos aprisionados a um espírito de miséria e pobreza, e de falta de conhecimento, alegando que é culpa dos políticos, desde que nós temos também a oportunidade dada pelos políticos de crescer. Então há esses tipos de aprisionamentos. O ser humano tem essas prisões. E se eu estiver preso espiritualmente, emocionalmente e dando uma de vítima da sociedade, da cultura local, eu nunca vou desenvolver minha vida. Porque a mesma alegação que eu tenho de que eu nasci num país pobre, nesse mesmo país pobre vai ter gente que se deu bem na vida. Porque eu nunca tive chance na vida, ninguém nunca me promoveu. Tem pessoas também do seu jeito, mas que foram mais além, porque não se deixaram levar por esta cultura da miséria. Disseram, não, eu não tenho chance, mas eu vou fazer a minha oportunidade acontecer. Eu vou à luta, eu vou estudar. Perdi o meu emprego, mas eu vou vender espetinho na esquina. Eu vou fazer uma faculdade, eu vou desenvolver minha vida. Meu pai e minha mãe não tiveram referencial, mas eu vou ser o referencial dos meus filhos. Entenderam? Então é uma pessoa que se liberta da condição social e cultural. Aí ela vai viver uma vida. Na favela só tem bandido. Mentira! Tem gente que se forma, tem gente que vai para uma faculdade. Eu vi uma história de uma jovem que ela teve uma doença e foi tratada. E ela morava numa favela, e então ela começou a se interessar pela medicina quando estava sendo tratada. Veio para casa, depois saiu do hospital, passou a estudar medicina, passou no vestibular e cursou medicina, morando numa favela, de família pobre. Então ela não se deixou aprisionar pela vida cultural e social em que ela vivia. E só desenvolveu na vida porque ela disse, eu não aceito viver assim. Eu tenho que superar isso. Vocês entendem? Então, quando o homem toma a decisão de se libertar para viver uma vida, essa vida vai se desenvolver. Enquanto não, ele pode ter o potencial que for, ele não desenvolve, porque como um passarinho não pode voar dentro de uma gaiola, o ser humano não se desenvolve dentro de suas prisões. Eu vou repetir. Assim como um pássaro não pode voar dentro de uma gaiola, o ser humano não pode desenvolver sua vida dentro de uma prisão, dentro de seus aprisionamentos. Onde o Espírito de Deus habita, aí há libertação. Há um Espírito sobre nós. Excelente é o Espírito que nos liberta, que quebra a jaula, que espedaça a gaiola, quebra as correntes e diz, vivam a vida livre na minha presença. Foi para a liberdade que Cristo te chamou. Você agora tem a chance de dizer, eu não estou preso à minha condição social, eu não vou servir de escravo na vida espiritual, eu não vou ter uma vida emocional presa aos rótulos da psicologia. Em Cristo eu sou livre de tudo isso e eu vou viver a minha liberdade. E vai à luta. E o que eu estou pregando aqui não é apenas retórica, há uma palavra do Espírito nessa mensagem, para quebrar cadeias, porque Deus não suporta ver seus filhos sob aprisionamento. Se você ler o livro de Êxodo, Israel serviu como escravo a Faraó no Egito por mais de 400 anos, 4 séculos servindo, mas quando eles clamam, Deus escuta o clamor daquele povo que não suportava viver como escravos. A Bíblia diz que Deus desceu do céu para livrar seus filhos, levantando Moisés para ser libertador de Israel. Esse é um Deus que se importa com o nosso estado emocional.
com o nosso estado espiritual e social e cultural. Deus se importa com o ser humano. E há uma dor no coração do pai quando vê seus filhos aprisionados a alguma gaiola existencial, emocional, espiritual. Eu quero dizer que você tem um potencial. Talvez você não esteja desenvolvendo porque você ainda não aceitou essa libertação do Espírito Santo na sua vida. Você está brincando com essa questão de cristianismo. Você nem assumiu uma fé verdadeira no Senhor. Fica brincando, não trata as coisas espirituais como coisas sérias. Você ainda não se comprometeu com o Evangelho. Mas no dia que você se comprometer, a gaiola quebra e você vai alçar voo. E o primeiro voo rasante que você vai dar é em direção a Deus. E nunca mais você se mete em jaulas. Mas cuidado para não se demorar, porque passarinho que fica muito tempo na gaiola, você pode soltá-lo e deixar a gaiola aberta, ele volta. Em Romanos 8, aí eu quero que vocês me acompanhem, Romanos 8, 20, fala de um anseio do ser humano de ser livre. Todos nós temos um anseio de liberdade. Há um grito na nossa alma: eu quero ser livre. Você sabia que até aquele que se droga, que se prostitui, o que vive na jogatina, o que está preso a qualquer tipo de vício ou hábito nocivo, ele está ali, mas ele não aceita aquela condição. Há um grito de liberdade. Só que o ser humano precisa de ajuda. Precisamos de um libertador, precisamos de uma palavra de libertação, precisamos do Evangelho. E não pense que essa mensagem é para fora da igreja, é para dentro, porque onde há tanto aprisionamento é onde se reúne um povo que se chama igreja. Romanos 8, 20. Diz assim a palavra de Deus: porque toda a criação está sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança também, ou seja, há uma esperança na humanidade, há uma esperança na vida de todo ser humano. Há uma esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão. Então, dentro do coração do homem há um anseio por liberdade. Por isso que você pode orar por pessoas oprimidas. Leve a palavra, se alguém pedir, fale de Deus para mim. Alguém da sua família. Aí você olha para uma pessoa que se prostitui, que se droga, outra que está aprisionada nas vãs filosofias. Mas aqui a Bíblia diz que estes que estão vivendo esse tipo de vida estão na esperança da libertação. Eles não sabem chamar por liberdade, mas a alma deles clamam, anseiam por essa libertação. Por isso que ore. Porque aquela alma precisa e quer liberdade, mas não tem poder, não tem força. Mas você tem a palavra de libertação. A verdade que liberta habita em você. Há o poder do Espírito libertador em você. Abra essa boca, ore, profetize. Tire tempo para orar por pessoas oprimidas. Afinal de contas, nós estamos aqui também para libertar os cativos e oprimidos. Então, aqui diz que há um anseio no coração do ser humano por liberdade. Eles gritam, eles querem sair da servidão, da corrupção. Veja, só funciona aqui. O pastor disse o seguinte: você não deve ajudar quem precisa de ajuda, você deve ajudar quem quer ser ajudado. Porque todo mundo precisa de ajuda. Mas quem quer, esse será ajudado. É preciso haver em nós um querer.
Tem que haver em nós um anseio por liberdade. Um anseio, uma esperança por libertação da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aqui fala de uma liberdade e de uma vida gloriosa. Isso no verso 21. Há um anseio por libertação, e quando ela acontece, manifesta-se uma vida gloriosa. E novamente eu volto para o nosso tema. Há uma vida abundante para toda a igreja. Há uma vida abundante para você, para mim, para todos nós. Para o jovem, para a criança, para todo mundo. Para o pastor, para o novo convertido. Há uma vida gloriosa. Mas essa vida, ela não pode anteceder a libertação. Lembra, o passarinho só pode voar se sair da gaiola. A vida gloriosa, ela começa a acontecer quando nós nos tornamos seres livres, libertos. Quando nós saímos dessa gaiola espiritual e existencial, este pensamento negativo sobre Deus e sobre o seu plano, essa visão errada sobre nós, esta visão distorcida, quer seja pelo positivismo cultural e psicológico, como também essa negação do valor de cada ser humano por uma teologia sem amor. Há um Deus que sabe que somos pecadores e que estamos afastados de sua glória, mas é um Deus que enviou o seu Filho para trazer vida aos que estavam mortos, para trazer luz aos que andavam nas trevas. Há um Deus que ama tanto que entrega seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Aquele que nos disse essa noite: eu vim trazer vida e vida com abundância. Agora eu pergunto a vocês: existe lugar para uma vida com abundância dentro de uma prisão? Portanto, se Jesus diz que veio trazer vida com abundância, Ele não quer te ver dentro da prisão. Quer seja uma prisão psicológica, quer seja uma prisão emocional, espiritual ou social, Ele quer te ver livre, Ele quer te dar uma vida liberta, até mesmo de você, porque você é uma algema implacável contra você mesmo. Você constitui-se o seu maior adversário. O seu eu te entrega como despojo ao inferno. E você precisa também ser livre do eu. Outra coisa que nós precisamos ser livre dessa falsa ideia da felicidade. Tem pessoas que estão na aventura em busca de todo jeito dessa tal felicidade. As pessoas pensam que felicidade é ter dinheiro no bolso, é ter uma boa aparência, é namorar, é curtir a vida, é encontrar pessoas, é viajar. E quando não tem essas coisas, porque vê os outros e vê pessoas postando, porque nós vivemos num tempo de uma sociedade totalmente camuflada. As pessoas postam que estão bem nas redes sociais, mas a foto que elas tiram só tira o superficial. Se esses celulares pudessem tirar foto do eu emocional dessas pessoas. E aí você vai nessa viagem: como essa pessoa é feliz, eu queria ter uma vida como essa. E não existe vida melhor do que a sua. A vida do outro não existe, porque você só quer a vida do outro até quando ela lhe cabe. Mas quando você descobre que o outro tem câncer, quando o outro tem distúrbio bipolar, tem crises de pânico, que também sofre de depressão, e de que viaja, gasta porque não consegue estar bem consigo mesmo, aí você diz: não, eu não quero essa vida, a minha está boa. Então a gente fica procurando a felicidade nas coisas e nas pessoas. E você precisa ser livre desse sentimento de que isso é felicidade. Felicidade é estar com Deus, pois Ele é a razão de tudo. E você não precisa ter cartão de crédito para ter essa felicidade. Você não precisa viajar para a Europa para encontrar essa felicidade. Ela está no seu coração. Ele habita em vós, está convosco até o fim.
Mas você precisa ser livre também dessa visão de ser feliz, de ser realizado. Eu só vou estar realizado quando eu estiver isso, ou quando eu fizer aquilo. Você é um bobo, você é uma boba. Jack, você é um bobo. Porque ninguém nesse mundo, conquistando ou indo, ouvindo, se torna satisfeito. A nossa maior satisfação está em Jesus. Ele diz: eu sou o pão da vida. Quem come desse pão nunca terá fome. Quem bebe do meu sangue nunca terá sede. Será pleno, completo. Eu vim trazer vida e vida com abundância. E conheçam a verdade, e a verdade vos libertará. E se eu, o Filho, te libertar verdadeiramente, você será livre. Olha, o grito da tua liberdade já foi dado lá no alto da cruz, quando ele disse: está consumado. Está consumado, completei a obra. Os presos, os que estão sob cativeiro, eu liberto com meu grito de vitória. Viva a liberdade, desenvolva seu potencial em Deus. Deus é o autor da vida, então Ele é a fonte da vida. Se você estiver em Deus, você vai desenvolver uma vida plena. Se você for chamado para qualquer área social, esteja em Deus, porque todo aquele que estiver na videira vai produzir fruto, e o fruto permanece. Agora saia da videira. Prisão, jaula, fruto que tem só um tempo para dar, mas quem está em Jesus produz frutos para a eternidade. Esse é o Evangelho. Então nós já falamos sobre tudo isso, e que na verdade você tem um potencial para desenvolver em Deus. Eu estou falando de um processo em Deus, eu não estou falando de um potencial sem Deus. Eu não acredito, porque Deus é o poder pertence a Ele, então o potencial vem dEle. O que eu estou falando aqui é no contexto da nossa redenção. Não estou falando paralelo a isso. Existe uma história de um jovem lunático que vivia nos cemitérios e andava nu, se feria com pedras. Um homem, um ser humano, que tinha olho, cabeça, braço, mão, perna, joelho e pé, mas era um homem torto. Tinha tudo, inteligência, mente, cérebro, mas ele não desenvolvia a sua vida. Como é que um ser humano pode desenvolver uma vida que, quando dava o ataque de histeria, a parentela tinha que amarrar com corrente? Você imaginou você chegar na casa de um amigo seu e você encontrar num quarto aberto uma coluna de cimento, e você vê umas correntes e um jovem amarrado? Um dia eu vi um gato amarrado de corrente. A dona criava ele amarrado de corrente. Eu achei esquisito. Agora imagine um ser humano amarrado. Você olha e diz: isso não é uma vida. Como um ser humano pode estar amarrado? E quem amarra e quem prende na corrente ama aquele indivíduo, mas não pode fazer nada por ele. Porque se deixar solto, ele vai se maltratar, vai fugir, vai se ferir com pedra, vai para os cemitérios se alimentar de restos mortais. Eu vi uma história de uma mãe que trancou seu filho no quarto e mandou subir bloco até o teto e só uma portinha para ela entrar e deixar alimento. Aí perguntaram: por que você fez isso com seu filho? Ela disse: não, ele bebe e come. Sabe por que eu fiz isso? Porque eu não sabia mais o que fazer com ele. Porque toda vez que eu virava as costas, ele ia para a boca de fumo, usar droga. E várias vezes eu tive que tirar ele lá da morte. Para não ver meu filho morrer nas drogas, eu estou fazendo isso com ele. Que desespero! Um jovem que não poderia desenvolver o seu potencial porque estava aprisionado, atrofiado a um vício, a uma cultura errada, a espíritos opressores, a hábitos nocivos.
Como também em Lucas 8, do 26 ao 39, conta a história de um jovem lunático que não poderia desenvolver sua vida, porque estava preso. Ninguém que tem prisões internas pode desenvolver sua vida. Jesus foi aonde este jovem está. Ele visitou este jovem no dia mais trágico. E Jesus, ao encontrar este gadareno, este jovem gadareno, Jesus diz: a partir de hoje, tuas prisões são quebradas. Ele ordena aos demônios que estão atrofiando emocionalmente, mentalmente, socialmente, espiritualmente a vida daquele homem. Aqueles demônios saem, e é uma legião de demônios. E aquele jovem liberto veste uma roupa e, sentado em seu sã estado, aos pés de Jesus, com bom ouvido, com bom entendimento, ele escuta a palavra do Senhor. E sabe de uma coisa? Quando Jesus completa a obra, Jesus chama este jovem, disse: olha, você não tinha como desenvolver sua vida, mas agora você está livre. Agora você está liberto. Tem uma missão para você. Você vai ser meu missionário em Decápolis. Eu te confio 10 cidades. Você vai ser meu embaixador. Você agora vai mostrar que agora a tua vida vai se desenvolver. Você vai ser o primeiro ganhador de almas aqui. E Jesus: vai, meu filho, porque uma pessoa livre desenvolve. Quando aquele jovem sai liberto, ele sai de cidade em cidade, contando ao mundo inteiro a obra de Deus na vida dele. Ele é o primeiro missionário, delegado por Jesus fora os apóstolos. Porque uma pessoa liberta desenvolve sua vida, desenvolve seu ministério. Agora, sob prisão não tem como. Portanto, se sua vida ainda não está em desenvolvimento, está aqui aquele que visitou o gadareno para te libertar e fazer com que você vá livre e se desenvolva como pessoa e como uma pessoa vocacionada para a vida. Porque todo aquele que crê em Jesus se torna um vocacionado, e um vocacionado para a vida. Essa é a parte que você diz: amém, amém, vamos desenvolver a vida. Agora imagine eu pregando aqui. Eu era um escravo do pecado, mas Jesus me libertou e eu estou desenvolvendo meu chamado, estou pregando o Evangelho. As palavras que saem de mim não vêm de mim, porque eu era um preso, um condenado à morte, mas eu fui liberto. Na 8ª série, e aí entreguei minha vida ao Senhor, comecei a estudar, e depois fiz um seminário, uma faculdade teológica. Entendi que eu tinha algo a fazer na terra. Antes não, só queria terminar a semana e viver uma vida desgraçada no vício. Mas quando Cristo me encontra, Ele me liberta de mim mesmo, Ele me liberta dos meus pecados, Ele me dá um sentido para a vida, Ele me dá uma missão para realizar, Ele me dá um propósito de vida. Vou te usar, você vai influenciar pessoas e gerações. Vai, meu filho, porque agora tu és um ser livre, a gaiola foi quebrada, levante essas asas e voe alto, e conheça a verdade, e a verdade te libertará. Então o ser humano se desenvolve quando é liberto, é ou não é? Pois foi para a liberdade que Cristo te chamou, e onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. O que eu quero dizer aqui também é que todo cristão deveria ter uma vida desenvolvida, e nisso não é pragmatismo, porque é condicional. Pragmatismo é se está escrito, tem que acontecer. Só acontece se você viver. A Bíblia não é pragmática, ela é a verdade. Aí o ser humano toma para si e vive, porque ela é condicional também. A condição de, se eu acreditar, se eu crer, se eu tomar para mim, não, eu sou livre, eu posso, Deus me deu a unção, agora eu estou livre das minhas prisões, então nunca mais eu vou viver nessa jaula. Eu vou viver uma vida plena, feliz, realizada. Não importa a minha condição social, não é ter dinheiro, não é ter riqueza, é ter um sentido na vida. Prosperidade não tem nada a ver com quantidade, prosperidade é qualidade de vida.
É quando alguém desenvolve seu potencial. Isso é prosperidade. E Jesus veio nos libertar para que a nossa vida seja plena. Porque nós também lemos: eu vim trazer vida e vida com abundância. Olha quantas pessoas talentosas que estavam no auge e deixaram a sua vida de sucesso por conta de uma prisão. Conhece algum jogador de futebol que teve que deixar o esporte porque se enveredou no caminho das drogas? Se você um dia for em Recife e visitar uma Cracolândia, você vai encontrar pessoas que estavam se formando na medicina. Ex-jogador de futebol, ex-empresário, pais de famílias que estão morando numa Cracolândia porque se deixaram aprisionar. E aquele tipo de prisão os roubou da vida. Deixaram de desenvolver seu potencial porque se meteram na prisão. Como também, por outro lado, nós vemos pessoas que viviam lá também, mas o evangelho chegou na Cracolândia, no presídio, na boca de fumo, no quarto do depressivo, na casa do homem rico, mas que era vazio existencialmente. E o evangelho chegou e libertou, quebrou as correntes que estavam escondidas dentro da alma. E essas pessoas livres começaram a enxergar o azul do céu, e começaram a ver o ser humano como Deus vê, e começaram a enxergar a vida como uma grande oportunidade. Entenderam que foram livres do pecado, livres do inferno, livres de toda a condenação e da culpa, agora em paz e apaziguados com Deus, e apaziguados consigo mesmo, e apaziguados com a vida, desenvolveram a vida plena, a vida de influência, a melhor vida que um ser humano pode mostrar ao mundo. Porque foi para a liberdade que Ele nos trouxe. Quando nós somos livres, nós desenvolvemos a vida. E essa noite, a palavra é para quem está querendo viver uma nova vida, uma plena vida no Senhor. Então concluo aqui essa mensagem lhe dizendo o seguinte: para você viver uma vida plena, você precisa ser livre. E eu quero lhe dizer que essa liberdade já lhe foi dada lá na cruz do Calvário. Agora, existem duas coisinhas importantes que eu quero lhe dizer. Existe a prisão e o aprisionamento. Talvez nem todos na igreja estejam numa prisão, mas muitos estão no aprisionamento. E Cristo quer nos libertar tanto de um como do outro tipo de prisão. Aprisionamento é um processo. Tem pessoas que não estão diretamente numa prisão, mas estão num processo de aprisionamento. Não estão plenamente nem livres, nem estão plenamente presas. E isso impede de uma pessoa desenvolver sua vida. Porque elas não são donos de si, que elas estão num aprisionamento. Uma hora respiram o ar da liberdade, depois elas voltam para o calabouço da prisão. E Cristo quer te libertar desse aprisionamento. Acreditas nisso? E a prisão já é um estado permanente, onde a pessoa já está lá e não tem mais o que fazer. E se a gente não cuidar do aprisionamento, a gente entra na prisão. E a gente, quando está numa prisão, só um advogado para nos tirar de lá. E nosso advogado é fiel. Hoje ele está liberando aí o alvará de soltura. Há uma palavra de libertação para aqueles que tomam posse e assumem compromisso com essa vida livre para ser desenvolvida. Irmão, você precisa desenvolver você na presença de Deus. Você precisa desenvolver uma vida, um dom, um talento, um chamado. Há uma vida plena em você, dada por Deus. Há um potencial que está escondido, amarrado, segurado por um tipo de prisão. Mas em nome de Jesus Cristo, esta cadeia é quebrada hoje, em nome de Jesus.
clame por liberdade. Tome posse do que está escrito. Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma filha de Deus. Lute contra esse tipo de aprisionamento. Não aceite cadeias sobre a tua alma. Ore, levante-se de madrugada, chore, abra a Bíblia e diga: eu sou livre. Incomode Deus no bom sentido. Diga: Senhor, qual o meu sentido? Qual o meu propósito? O que o Senhor me entregou para fazer? Qual o meu chamado? Eu não aceito viver em prisão, não importa qual seja ela. Tu deste a vida por mim, então eu quero viver uma vida livre e plena. Agora, essa liberdade, ela só acontece, essa libertação só acontece pelo conhecimento da verdade. E conhecereis, João 8,32, vamos repetir todo mundo? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora no 36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Então é um conhecimento da verdade. E só pelo conhecimento da verdade é que nós seremos livres. Agora, somente a verdade nos liberta da mentira. Somente a verdade nos liberta dos pensamentos errados que formulamos na nossa cultura de vida. Como tipo, é assim mesmo, essa é a vontade de Deus, eu estou do jeito que Deus quer. Ou como hoje é muita moda, não, mas é a graça de Deus, é uma graça que não te liberta, que te aprisiona em pecados e diminui você, que joga na cama da crise, no quarto da incerteza. Isso não é graça. A graça é a ação de Deus te libertando de tudo que é prisão na sua vida. Isso é graça. A graça me torna livre para desenvolver a minha vida cristã, a minha vida em Deus. A graça me joga para a vida. Em Cristo é vida e vida com abundância. Agora, o conhecimento da verdade é quem liberta. Não é o chavão evangélico, ou porque eu sou crente de uma igreja, porque eu fui batizado nas águas. A pergunta: já foi batizado no Espírito? Porque nas águas a gente batiza todo mundo. Tem gente que quer se batizar nas águas, mas o batismo das águas é apenas uma cerimônia. O que resolve o nosso caso é um batismo no Espírito. É um encontro com Deus. É uma experiência com o Cristo libertador. É um conhecimento da verdade. E quem é a verdade, segundo João 8,36? O Filho. Jesus é a liberdade, e é a verdade que me liberta. A pergunta é: conhecemos a esse Jesus? Para conhecer, é preciso se relacionar com Ele. Para conhecer a verdade, é num processo, onde eu vou adquirindo comunhão com Ele e experiência. Eu conheço a verdade num relacionamento com Cristo. Segundo, eu conheço a verdade em um processo. Terceiro, essa verdade é gradual. Quanto mais eu me relaciono com Ele, quanto mais eu entro no processo dEle na palavra, eu gradualmente vou me libertando daquilo que é prisão. Mas a pessoa vem para uma igreja, levanta a mão e ela passa por um catecismo e pronto. Não há uma relação com Deus, não há um processo de conhecimento, não há uma entrega, não há um progresso gradual. E aí o que acontece no final das contas? É um grupo de pessoas se reunindo debaixo de um teto evangélico, mas todo mundo aprisionado, sem desenvolver uma vida. Porque
Porque é preciso se relacionar com a verdade que é Jesus. É preciso entrar no processo com Ele de obediência na sua palavra. E é preciso gradualmente crescer. O apóstolo Pedro diz: antes crescei na graça e no conhecimento de Deus. Tem que haver um crescimento dia após dia. A gente precisa crescer na relação com a verdade que é Jesus. E minha relação com Ele gradualmente vai me libertando de mim mesmo, das minhas doenças emocionais, das minhas crises espirituais, do meu condicionamento cultural e social. A minha relação com Ele é a verdade que me liberta. Mas a quarta coisa sobre o conhecimento da verdade é que é uma escolha. Eu preciso escolher. Jesus diz: e conhecereis. Quando ele diz e conhecereis, aí ele joga para nós. Você precisa conhecer, você precisa escolher. É uma escolha. Você só vive como escravo até o ponto de você escolher ser livre. Quando você conhecer esse Jesus, quando você tomar a decisão de ser por Ele e para Ele, de se render a Ele, de entrar num processo de conhecê-lo, e gradualmente Ele vai te libertando. Em alguns casos Ele te liberta no supetão. Em outros casos Ele vai te libertando na história que você vai desenvolvendo com Ele. Por exemplo, processual. A gente fica num processo de libertação com Jesus no que tange ao nosso eu. Porque todo mundo precisa ser libertado do eu, né? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas vamos ser sinceros, quem aqui vai dizer vivo não mais eu? Eu não digo, porque ainda eu quero viver, não é? Ainda há muita vontade em mim, não é? Todo mundo aqui tem seus caprichos, ou não tem? Só eu aqui que sou pecador. Então esse processo de me libertar do eu é gradual. Quanto mais eu estou com Jesus, menos de mim. Ele vai me libertando das minhas vontades, dos meus desejos e caprichos. Entendeu? Conheça a verdade para desenvolver uma vida plena. Porque enquanto você viver debaixo do jugo da escravidão, Deus vai continuar te amando. Você vai continuar tendo potencial, mas infelizmente você vai continuar vivendo uma vida aquém do que você poderia viver. Você poderia viver uma vida mais plena. É como um pássaro que sai da gaiola. E Deus não é como a gente que abre a gaiola e deixa ela lá. Ele abre a gaiola e quando o pássaro sai, ele quebra a gaiola, para a gente não voltar para ela. Esse é o processo. E há em Deus e na sua verdade liberdade para a vida espiritual, libertação para a vida emocional e para a vida social. A pergunta é: estamos dispostos a isso, a conhecer a verdade, a ser livre, a viver essa libertação? Feche seus olhos e converse com Deus. Tantas pessoas nesse Brasil presas aos maus costumes, maus hábitos. Quantos dentro da igreja, pessoas sob prisão. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Que o povo de Deus clame por liberdade. Clame por liberdade. A alegria de Deus é ver seus filhos libertos. A alegria de um pai é ver um filho se desenvolver na vida. Mas enquanto aquela doença, aquilo que priva o crescimento não for removido, a criança não desenvolve. Pai, liberta-nos, Pai, liberta-nos, Pai. Que cada filho teu aqui anseie por uma vida melhor. Anseie por libertação. Por uma vida plena, desapegada daquilo que é cadeia, algema, gaiola fechada.
aquilo que bloqueia nosso crescimento, aquilo que nos impede de enxergar a vontade de Deus, o plano de Deus, o chamado de Deus, os dons espirituais. Oh Senhor, aquilo que tem fechado nossos olhos, tampado, nos cegado, meu Deus, nos liberta. Porque quem está numa prisão só vê o sol nascer quadrado, mas quem é livre vê o sol em plenitude, não só o sol, enxerga as nuvens, olha para as montanhas, sente o vento, percebe a natureza e vê pessoas, vai para onde quer, porque é livre para viver uma vida plena. Senhor, nos liberta. Deus, que essa igreja, que o teu povo, quem me escuta, escuta como se estivesse escutando tua palavra. Sejam livres em nome de Jesus, sejamos libertos, porque também o medo é uma cadeia, o medo demasiado, o medo que não se controla também é uma prisão, a culpa é também uma prisão. Por isso que o teu perdão é libertador. Por isso que quando eu leio a Bíblia, eu conheço o Deus que me ama e sei que tipo de vida Ele preparou para mim. E nos momentos mais solitários, aí eu escuto a voz libertadora que me diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, meu filho, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com minha mão da justiça. E isso me liberta das minhas inseguranças e medos. E conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Que essa noite teu povo seja livre. Entre num processo de libertação, meu Deus. Revele a tua vontade ao nosso coração. E onde nós estivermos aprisionados nos calabouços dos nossos esconderijos emocionais ou espirituais, Deus, não conseguimos sair de lá. Ó Senhor, vem Tu, ó soberano, nos libertar. Envia Tua palavra para nos tornar pessoas livres. Ó Deus, que nesta noite o Teu Espírito Santo esteja quebrando cadeias, abrindo celas de prisões, chamando Teus filhos para a vida, falando como Tu falastes com Elias: que fazes Tu aqui, Elias? Ou como fizestes com Pedro, que estava na prisão, cercado de guardas, mas Tu enviastes o Teu anjo, e aquelas correntes caíram de suas mãos e seus pés, e a cadeia se abriu diante do Teu servo, e ele saiu livre. Tu és o Deus libertador. Tu és o Deus libertador. A Tua verdade liberta, Senhor. E eu peço liberdade para vivermos uma vida plena. Liberta-nos, Pai. Livra Teu povo. Liberta essa igreja, Espírito Santo. Interceda por nós. Oh Deus. Oh Senhor, liberta nosso povo. Liberta nosso povo. Liberta o povo brasileiro. Liberta a cidade de Petrolina. Liberta as famílias desta rua. Liberta cada homem, mulher, jovem, crianças, anciãos. Liberta esse povo, Deus. Para isso o Senhor se manifestou. Para desfazer as obras do diabo. Para libertar os que estão sob cativeiro. Para pôr em liberdade os que estavam na prisão. O Teu Espírito te ungiu para libertar os cativos.
para consolar os abatidos de espírito, para trazer luz aos que estavam no calabouço das trevas mais profundas. Ah, Senhor, tem misericórdia dos pecadores, de todos nós. Pai, nós queremos sentir o vento, a brisa suave da liberdade. Queremos respirar, queremos enxergar o sol, a lua, as estrelas. Queremos viver a vida de Deus. Liberta-nos, Senhor, liberta a tua igreja. Clame por liberdade, filho. Clame por libertação, minha filha. Tenha misericórdia daqueles que andam oprimidos. Oh Deus, liberta-nos, Pai. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus. Fique de pé, estamos encerrando. Põe a mão direita no seu coração. Saiba que há uma vida plena e um grande potencial para você desenvolver aí. Se renda, se comprometa com Cristo, que é a verdade. Seja livre. Não aceite nenhuma prisão sobre você. Desenvolva a sua vida plenamente em Cristo. Não aceite nenhuma prisão sobre você. Seja livre. Sacode essas algemas dos teus pulsos. Vê se não há espiritualmente no teu calcanhar uma corrente, uma bola de ferro. Olha, a jaula já foi aberta, a gaiola foi quebrada. Viva! Deixa o Espírito Santo te conduzir. Viva a liberdade dos filhos de Deus. Seja livre. Seja livre desse teu mal em nome de Jesus. Há um potencial na sua vida para ser desenvolvido. Que Deus te dê paz, que Deus me dê paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo de Deus, e o amor de Deus Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Seja livre e viva a vida.